Olá, estamos aqui em mais um Minutos de Saúde Mental e hoje vamos falar sobre o dia 13 de agosto, o dia do psiquiatra, né? Que é a profissão deste que vos fala, né? E aí nós vamos falar uma coisa interessante, para que serve o psiquiatra, né? Como é que nasceu a psiquiatria? É muito curiosa a história da medicina, né? Que a medicina é uma ciência de observação. Então o médico não cria nada, não inventa nada, ele só observa o que está acontecendo e tenta imitar a natureza. Ou às vezes precisa limitar a natureza, porque às vezes as reações naturais do nosso corpo é que levam à doença e à morte. Um exemplo típico é a inflamação. Quando ela é demais, ela pode matar. Então vai lá e a gente vai tentar diminuir a inflamação para que a pessoa possa curar a causa da inflamação e ele sobreviver. Tá? Mas a própria inflamação é uma maneira de trazer reorganização aos tecidos, mas ela pode ficar exagerada. E isso também aconteceu na psiquiatria, que antigamente as pessoas achavam que era alguma alteração, muitas vezes até ligada até à religião, né, ou conceitos religiosos, né, assim, de ser endemoniado. Né? Mas algumas pessoas, dentro da própria medicina, começaram a tentar estudar essas pessoas que ficavam internadas, porque ninguém queria as pessoas loucas no meio da rua, né? Principalmente na Revolução Industrial lá na Inglaterra, onde as pessoas enlouqueciam de trabalhar 18 horas sob temperaturas elevadas, que eram máquinas a vapor, crianças, homens e mulheres, às vezes enlouqueciam. Foi aí que surgiu o primeiro hospital do mundo, o hospital psiquiátrico. Não existia hospital de gente com doença física. Por quê? Porque eram os indesejados, né? A pessoa louca na rua, por causa da indústria, podia pegar mal, né, para essa nova maneira de viver, então eles eram encarcerados, literalmente. Até que teve um médico, o Pinel, que começou a conversar com o nome dele era Pinel, né? Começou a conversar com os pacientes e percebeu que ele tinha umas histórias, e essas histórias é que o enlouqueciam. E outros não tinham história, enlouqueciam e ninguém sabia por quê. Até que um dia, um desses pacientes, numa crise de mania, né, que hoje a gente sabe que é a tal da bipolaridade, morreu. Né? Aí foram fazer a necrópsia e descobriram que ele não tinha mania. E nem estava possuído pelo demônio e também não tinha história nenhuma que o levasse àquela assim, história de vida. Né? Aí foram ver, ele tinha um abscesso cerebral causado pela sífilis, o que chamava-se goma sifilítica, uma doença de transmissão sexual. Né? E aí perceberam que lesões no cérebro podiam levar a alterações de comportamento, e aí então surgiu o estudo da saúde mental ou da doença mental dentro do consultório médico, que a palavra que explica isso é iatros. Então, psiquiatria, né, é o estudo do psiquismo dentro do consultório médico, estudando, portanto, o sistema nervoso. É assim que surgiu a psiquiatria, e aí nós estamos até hoje fazendo isso, né, tentando fazer uma ligação diagnóstica e terapêutica entre coisas que são totalmente psicológicas, portanto quem cuida é o psicólogo, com coisas que são totalmente neurológicas, que estou neurologista. No meio do caminho existe uma quantidade igual de conteúdos psicológicos e neurológicos. É onde entra o psiquiatra no sentido de fazer diagnóstico e propor tratamento. E caso o diagnóstico seja uma doença processual e sem cura, ele vai ajudar o paciente a recuperar a sua qualidade de vida, apesar de ter um transtorno mental. E aí minha curiosidade, como que eu fui parar na psiquiatria? É claro que eu pensei em fazer medicina induzido pelas leituras que eu fazia e conhecimentos da doutrina espírita. Né? Com isso eu entrei na faculdade de medicina. Né? Na faculdade de medicina eu não imaginei fazer nenhuma outra coisa que fosse a psiquiatria. Eu não queria, nem imaginava fazer psiquiatria. Mas por coisas do além, acabei entrando numa faculdade cujo curso era muito focado na psicologia humana, né? Na psicologia médica, no entender o ser humano por inteiro. Nosso professor fundador, Dr. William Mackenzie, era da antroposofia, então ele tinha aulas que a gente podia conversar sobre o espiritismo. Eu tinha escolhido fazer medicina porque dentro do espiritismo eu achei melhor um caminho onde eu poderia ajudar as pessoas, mas nunca imaginei fazer psiquiatria. Porém, sempre quando eu lia o livro dos médiuns, aparecia lá algumas coisas dizendo que no futuro os médicos iriam descobrir uma outra causa de transtorno mental que não eram só as lesões cerebrais e os problemas psicológicos. Eu achava que aquilo tinha alguma coisa a ver comigo, mas não tinha pensado em fazer psiquiatria. Até que, fazendo o curso todo, eu não me interessava por todas as áreas,
No último ano, no último mês, o nosso chefe da comissão de ensino, o Dr. Desidério Kiss, um importante cirurgião proctologista, que era o chefe da comissão de ensino, e eu era o representante dos alunos, ele sempre falava brincando, né? Ou você vai ser padre ou vai ser psiquiatra. E eu achava que aquilo era uma gozação. Por quê? Porque naquela época ser psiquiatra era ser psicanalista, era desistir de ser médico, né? E aquilo às vezes ofendia as pessoas quando você falava que era psiquiatra, né? Então ele era muito brincalhão e eu acho que ele estava brincando comigo. Até que no final do 6º ano ele me convidou para participar da equipe dele. Como eu também gostava de cirurgia, eu falei, opa, então eu já estou decidindo, vou fazer cirurgia geral, depois eu faço proctologia e pego carona com o Desidério Kiss, né, um famoso cirurgião do Hospital das Clínicas. Não, ele me chamou para participar da equipe dele, para apoiar os pacientes dele junto com uma outra psiquiatra que tinham sido colostomizados definitivamente, porque eles ficavam muito alterados emocionalmente por ter feito a amputação do reto. Aí eu comecei a olhar realmente para as minhas aptidões, fui procurar fazer um estágio em psiquiatria, descobri então que eu não sabia nada de psiquiatria, mas entendia muito de psicanálise, fiz a minha residência lá em Franco da Rocha, no Hospital do Juqueri, foi lá que eu descobri que o ser humano tem cérebro e que o cérebro pode influenciar no seu comportamento, mesmo que você seja um anjo de ternura ou um demônio das trevas, se o teu cérebro não funcionar, você não consegue nem mostrar a sua angelitude e nem o seu diabolismo. Por isso, eu acabei então enveredando para estudar e me aprofundar cada vez mais no estudo da mente e fazendo, é claro, um valor agregado que eu tenho, que não é só a interação mente-corpo, e também sim a interação mente, corpo e espírito.